Nesse vídeo a gente vai falar sobre o princípio da identidade da prestação. Pegue papel e caneta, sua super xícara de café e venha comigo. Meus amigos, a gente já sabe que obrigação é um vínculo pelo qual o credor pode exigir do devedor a prestação. Muito bem, uma vez definida a prestação, uma vez que tenha ficado certa e ajustada a prestação, tanto o credor quanto o devedor ficam vinculados a ela. Isso significa que depois de definida a prestação, nem o credor pode exigir do devedor algo diferente e nem o devedor pode pretender forçar o credor a aceitar algo diferente. Ou seja, o devedor fica obrigado a entregar exatamente a prestação que foi ajustada, mas o credor também fica obrigado a receber essa prestação. Ele não pode se recusar a receber a prestação que foi ajustada. Esse, meus amigos, é o chamado princípio da identidade da prestação. O princípio da identidade da prestação está previsto no artigo 313 do Código Civil. Acompanhe aqui comigo o texto. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, o credor não é obrigado a receber prestação diferente daquela que foi ajustada, diferente daquela que foi combinada, mesmo que a prestação oferecida pelo devedor seja mais valiosa do que a originalmente prevista. Meus amigos, é exatamente aquilo que eu disse. Uma vez ajustada a prestação, uma vez definida a prestação, o devedor fica vinculado ao cumprimento dessa prestação. E é exatamente o que está escrito no artigo 313. Acontece, meus amigos, que o artigo 313 está redigido apenas no ponto de vista do credor, né? Ele diz que o credor não é obrigado a receber a prestação diferente, ainda que mais valiosa. Mas, evidentemente, a gente deve ler esse dispositivo a contrário sensu também. Ou seja, a gente tem que considerar que a obrigação é um processo em que ambas as partes devem cooperar para que se atinja a finalidade, que é o cumprimento da obrigação. Então, na verdade, embora o texto do artigo 313 fale apenas do direito do credor de não ser obrigado a receber prestação diferente, a gente tem que ler nos dois sentidos. Então, embora o texto fale do credor, a norma que a gente extrai da leitura desse texto é: o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada, ainda que mais valiosa, assim como o devedor não pode ser obrigado a entregar prestação diversa da que foi pactuada, ainda que menos valiosa. Então, se, por exemplo, as partes combinaram que o devedor entregaria um determinado carro popular no valor de 50 e 40 mil reais, tá? Se ficou ajustado que a prestação era a entrega daquele carro especificamente, o devedor não pode depois apresentar ao credor um carro diferente. Mesmo que o carro apresentado pelo devedor seja mais caro, mais valioso do que o carro originalmente ajustado, o credor pode se recusar a receber. Ele pode não receber e isso fazer com que o devedor incorra em mora. Por outro lado, também, se o devedor apresenta o carro que foi ajustado, o carro que foi combinado, o credor não pode exigir que o devedor entregue um carro diferente ou entregue alguns acessórios ou alguns elementos a mais, alguns bens a mais, alguns opcionais a mais que não tinham sido ajustados, né? O credor não pode exigir isso, mesmo que o carro que ele peça seja menos valioso. Se o credor eventualmente quiser trocar aquele carro que foi combinado por um carro menos valioso, o devedor não é obrigado a aceitar. Veja que esse artigo 313 é reforçado, esse princípio da identidade da prestação é reforçado pelo artigo 314. Veja o que diz aqui o artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, veja, é um desdobramento do princípio da identidade da prestação. Se o contrato, o pacto, a obrigação
definiu que a prestação seria a entrega de um determinado bem de uma única vez, mesmo que esse bem seja passível de divisão, as partes ficam adstritas àquilo que foi combinado. Nem o credor pode exigir que a entrega seja parcelada, nem o devedor pode pretender entregar de forma parcelada. O contrário também se aplica. Então, se ficou definido que o pagamento, que o cumprimento da obrigação seria a entrega de determinados bens de forma parcelada, o credor não pode exigir que o devedor entregue tudo de uma vez. Mas também o devedor não pode querer forçar o credor a receber tudo de uma vez. Viram que simples? É simples assim mesmo, tá certo? Bom, sistematizando, o artigo 313 do Código Civil institui ou prevê o chamado princípio da identidade da prestação. Pelo princípio da identidade da prestação, uma vez ajustada a prestação, uma vez definida a prestação, nem o credor pode exigir prestação diferente do devedor, mesmo que ele exija uma prestação menos valiosa, e nem o devedor pode tentar obrigar o credor a receber uma prestação diferente da que foi combinada, mesmo que a prestação oferecida seja mais valiosa. Tranquilo? Entendeu aí direitinho, foi? Muito bem. Agora, antes de você ir embora, aproveite aí para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário e divulgar aí nas suas redes sociais, entre seus amigos, que é para ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo aqui, gratuitamente disponibilizado para vocês aqui na internet. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Meus amigos, um forte abraço e sapere aude.